O corpo humano não consegue aproveitar mais do que 40 gramas de proteína por refeição. Ou será que consegue? Se você pesquisar sobre esse assunto agora, seja no YouTube ou no Google, vai encontrar um monte de especialista dizendo que não vale a pena consumir mais do que 40 gramas de proteína em uma só refeição. Esse cara tem que comer 80 gramas de proteína aqui e 80 gramas de proteína aqui. Vou colocar tudo de whey. Ele não vai absorver nem 30%. E a explicação para isso é baseada em alguns estudos que mostravam que o corpo só conseguia sintetizar cerca de 40 gramas de proteína para o crescimento de massa muscular, e que consumir mais do que isso de uma só vez seria, de certa forma, um desperdício. Inclusive, esse acabou se tornando um dos maiores argumentos para aquela ideia de fazer muitas refeições pequenas por dia, ao invés de fazer poucas refeições em grande quantidade. Pois é, acontece que tem um problema bem grande com esses estudos, e ao que tudo indica, é possível sim aproveitar muito mais do que 40 gramas de proteína por refeição. Para facilitar o entendimento, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, vamos falar sobre esses estudos mais antigos que tinham como recomendação uma ingestão limitada de proteínas a cada refeição. Vamos mostrar qual é o grande problema desses estudos e por que talvez você não precisa levar esse limite em consideração. Na segunda parte, eu vou apresentar um estudo de dezembro de 2023 que encontrou uma resposta muito mais interessante para qual seria a quantidade ideal de proteína por refeição, contradizendo totalmente os estudos que existiam até agora. Mas antes, se você se interessa pelos assuntos de musculação e nutrição voltados para a hipertrofia, não deixe de se inscrever aqui no canal Sobrecarga. Esse é o nosso primeiro vídeo e você pode nos dar uma força enorme aqui no YouTube. É só se inscrever, deixar um like no vídeo e fazer um comentário aqui embaixo. Até 2023, parecia que existia um consenso entre os cientistas, não em relação à quantidade máxima de proteína por refeição, já que esse número variava bastante entre os estudos, mas sim justamente quanto à ideia de existir um limite máximo de proteína que o corpo consegue aproveitar para a formação de massa muscular. Bom, se você está treinando com uma boa frequência, chegando próximo da falha e descansando o suficiente, basicamente você criou o ecossistema perfeito para que o seu corpo aproveite o máximo possível da proteína de cada refeição, certo? Mesmo assim, a maioria desses estudos acabavam chegando a um teto, um limite máximo de proteína que seu corpo consegue aproveitar de cada vez. Esse estudo de 2018, feito pelo Brad Schoenfeld, uma das maiores referências em ciência do exercício, chegou a um número interessante: 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição. Então, se você pesa 70 quilos, deveria consumir no máximo 28 gramas de proteína de cada vez, e qualquer quantidade acima disso por refeição seria, de certa forma, um desperdício, já que seu corpo não seria capaz de sintetizar isso em músculos. Esses números são muito baixos e diferem totalmente do que encontramos em outros animais. Algumas espécies de cobras, por exemplo, conseguem fazer uma refeição de cerca de 25% do seu peso corporal de uma só vez, e mesmo assim tem a capacidade de sintetizar 95% das proteínas consumidas. Por que então o corpo humano iria simplesmente queimar essas proteínas adicionais e sintetizar só 40 gramas? Não faz o menor sentido, principalmente quando pensamos em como era a vida alguns milênios atrás. A proteína era simplesmente o macronutriente mais difícil de ser conquistado pelo homem, ainda mais antes do surgimento da pecuária. Hoje em dia é fácil organizar sua dieta para fazer 5 ou 6 refeições por dia usando carne, ovos, leite ou whey protein em cada refeição para bater sua quantidade de proteínas diárias. Agora, imagina que você é um Homo sapiens vivendo 18 mil anos atrás, dependendo de plantas e da caça para não morrer de fome. Você, como um habilidoso caçador, sai com os membros da sua tribo procurar comida e encontra um mamute enorme. Vocês se juntam e travam uma batalha violenta com o animal usando lanças e arco e flechas, gastando muita energia para matar esse gigante que agora vai servir para alimentar a sua tribo inteira. É óbvio que você vai querer um pedaço enorme desse mamute só para você, certo? Afinal, você é o único maluco da sua tribo que faz flexão e levantamento de pedra, então com certeza vai precisar de mais carne que os outros. Agora, imagina se você comesse 1 quilo de carne desse mamute que você quase morreu para conseguir caçar, e mesmo assim o seu corpo sintetizasse só 40 gramas dessas proteínas e simplesmente desperdiçasse o restante. Não parece muito inteligente, né? O nosso corpo não deveria ter uma forma mais eficiente de tratar toda essa proteína adicional?
Pensando de forma lógica, seria mais interessante que o corpo conseguisse aproveitar uma porção bem maior dessa proteína ao longo das próximas horas, principalmente porque essa refeição aconteceu logo depois de um grande desgaste muscular. É aí que entra um estudo publicado em dezembro de 2023, que resolveu colocar à prova essa ideia de que o corpo não consegue utilizar mais do que 40 gramas de proteína em cada refeição para o aumento de massa muscular. De forma resumida, o principal problema dos estudos anteriores é que eles só analisavam o impacto do consumo das proteínas nas primeiras 6 horas após a refeição. Dessa forma, a maioria dos estudos acabava chegando à conclusão de que consumir quantidades altas de proteína de uma só vez acabava gerando uma síntese de proteína praticamente igual ao consumo de 25 ou 40 gramas. De fato, pelo que foi observado, durante essas 6 primeiras horas parece que não faz tanta diferença se você comeu um boi inteiro ou se comeu só 40 gramas de proteína em 2 doses de whey. O aproveitamento real dessa proteína vai ser muito parecido nos dois casos, mas o que a gente acabou de descobrir é que, assim como acontece com as cobras, o nosso corpo também é capaz de continuar sintetizando essa proteína adicional por muito mais tempo, criando uma resposta anabólica bem maior do que ao consumir 25 ou 40 gramas de proteína. Quem fez essa descoberta foi o holandês Jorn Trommelen, que junto com a sua equipe resolveu estudar mais a fundo a capacidade de síntese de proteínas para a finalidade de ganho muscular. Os dois pontos principais desse estudo que fizeram com que ele desse um resultado totalmente diferente dos anteriores foram esses. Primeiro, o momento de consumo da proteína. Os participantes desse estudo fizeram a ingestão de proteína logo após um treino de musculação, ou seja, uma refeição pós-treino, o que aumenta a capacidade do corpo de utilizar o máximo da proteína para a hipertrofia. E, em segundo lugar, e mais importante, nesse estudo eles conseguiram avaliar a síntese de proteína e a resposta anabólica do corpo, ou ganho de massa, por mais de 12 horas da refeição pós-treino, diferente dos estudos anteriores que só conseguiam medir as primeiras 4 ou 6 horas. Acontece que Trommelen mostrou que é justamente na segunda metade dessas 12 horas que o consumo de quantidades altas de proteína faz diferença. Para deixar essa descoberta um pouco mais visual, vou pegar os gráficos publicados dentro do estudo do Trommelen. Esse primeiro gráfico foi feito para ilustrar como era o pensamento anterior, ou seja, aquela ideia de que não valia a pena consumir uma quantidade alta de proteína de uma só vez. O ponto em que a linha verde e a vermelha se encontram seria o máximo de proteína que o corpo poderia sintetizar em uma refeição. Todo o resto da proteína consumida seria simplesmente oxidada ou descartada para fins de hipertrofia. De acordo com o novo entendimento, no gráfico da direita vemos um aumento constante do anabolismo de acordo com a quantidade de proteína consumida. Lembrando que o estudo analisou refeições pós-treino. O estudo não encontrou nenhum limite de proteína que deve ser consumida no pós-treino, observando aumento considerável no consumo de 100 gramas de proteína se comparado com o consumo de 25 gramas. O gráfico da direita mostra que ao consumir uma quantidade alta de proteína, no caso desse estudo 100 gramas, o corpo continua em processo de anabolismo ou ganho de massa muscular por muito mais tempo do que ao consumir uma quantidade menor. Esse gráfico é interessante porque ele ilustra muito bem a confusão dos estudos anteriores. Você pode ver que nas primeiras horas após a refeição não existe uma diferença tão grande na hipertrofia para o consumo alto e o consumo baixo de proteínas. Como os estudos anteriores mediam somente essas primeiras horas, é normal que tenham chegado à conclusão errada de que consumir mais do que 25 ou 40 gramas seria um desperdício. A diferença é que, passadas essas primeiras horas, o consumo de 25 gramas simplesmente para de gerar resposta anabólica, enquanto o consumo de 100 gramas continua por pelo menos 12 horas. Como resultado lógico desse estudo, podemos entender que não tem tanta diferença entre dividir o seu dia em várias refeições pequenas ou fazer poucas refeições grandes, principalmente se a maior parte da sua proteína diária for consumida no pós-treino. Isso vai contra quase tudo que a gente sabia sobre o consumo de proteína. Se você for hoje a um nutricionista e pedir uma dieta para hipertrofia, com certeza ele vai dividir o seu consumo diário de proteína em 5 ou 6 refeições diárias. Não que tenha algo errado com esse tipo de distribuição, mas agora a gente já sabe que você pode muito bem consumir a maior parte da proteína de uma só vez, gerando uma resposta anabólica bem mais prolongada. O lado positivo desse novo estudo é mostrar que temos muito mais liberdade para organizar o nosso consumo de proteína ao longo do dia, sem necessidade de dividir obrigatoriamente em mais de 5 ou 6 refeições por dia.
Existem outros fatores, então, que parecem ser muito mais importantes do que a divisão de proteínas ao longo do dia. O principal é o total de proteínas que você vai consumir diariamente, mas também não temos um consenso sobre qual seria a quantidade ideal. Se você conseguir consumir algo em torno de 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, provavelmente vai ter o suficiente para continuar criando massa muscular. E óbvio que a qualidade da proteína que você consome também conta muito. Dependendo da proteína que você consome, a quantidade de gramas que a embalagem mostra não é bem a quantidade que o seu corpo vai conseguir sintetizar. A proteína encontrada no arroz ou no amendoim, por exemplo, é muito menos aproveitada pelo nosso corpo do que proteínas de alta qualidade, como a proteína do leite ou do ovo. Então, como lição desse vídeo, comece a se preocupar mais com a quantidade total de proteína que você vai consumir no dia e com a qualidade dessa proteína, e menos com a divisão das refeições ao longo do dia. Ao que tudo indica, nosso corpo é plenamente capaz de aproveitar e sintetizar grandes quantidades de proteína de uma só vez, principalmente se você consumir a maior parte da sua proteína diária na hora do pós-treino. Fica tranquilo, seu corpo não é burro. Ele não vai simplesmente desperdiçar o macronutriente mais importante para o ganho de massa muscular só porque você resolveu consumir mais do que 40, 60 ou 100 gramas de proteína de uma só vez. Bom, se você chegou até aqui, só te peço para não sair do vídeo sem deixar um gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. A gente está só começando no YouTube e assim você pode nos dar uma força gigantesca. Então, muito obrigado e até a próxima!